Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Sentiram saudades de mim? Eu sei que sim. E aí, como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho no combate ao coronavírus? Esse novo vírus que tem matado milhares de pessoas, né, por dia no mundo. E falando de coronavírus, a aula de hoje eu vou trazer esse tema para vocês. Vou discutir um pouco, né, de como a física e a química elas têm trabalhado para ajudar, né, nesse combate a essa doença. Então, a aula de hoje, vamos lá na tela, tem esse título aqui: Como a física pode atuar no combate à Covid-19. Né? Quando eu falo física aqui, eu direcionei, né, para para a minha disciplina, mas eu vou trazer um pouco também de como a química está atuando no combate a essa doença. Então, como a física e a química podem atuar no combate à Covid-19. Então, eu trago para vocês aqui no primeiro tópico, esse que é um tema um dos mais falados, né, atualmente, que é coronavírus. Então, veja, existem muitos vírus que são chamados de coronavírus, né? Porque um dia desse eu vi um vídeo aí circulando, a galera espalhando, né? E agora, né, parece que resolveram todo mundo espalhando fake news, né? Então, tem um vídeo rolando aí no WhatsApp que coronavírus já existia há muito tempo. Sim, realmente, o coronavírus é, existe há muito tempo. Por quê? Porque o coronavírus ele é uma família, né, é um nome dado a uma família de vírus. Então existem muitos vírus com o nome coronavírus. Porém, o nome, o nome específico desse novo vírus, né, que está causando a pandemia, né, atual, é esse nome aqui, né, que no português seria SARS-CoV-2. É o nome desse novo vírus que tem sido descoberto. Ele é um coronavírus, ou seja, ele pertence, né, à família de vírus COVID. Existem outros vírus que pertencem a essa família, que recebe também essa mesma denominação de coronavírus. Então veja, você tem alguns vírus que pertencem a um grupo, né? O grupo que é a família, COVID. Todos os vírus que pertencem a essa família recebem o nome de coronavírus, certo? Porém, esse novo vírus, o vírus que foi descoberto, né, em 2019 e está causando essa pandemia, é o SARS-CoV-2, ok? Essa pandemia, né, ela já é considerada, né, como pela Organização Mundial de Saúde, né, como a maior crise sanitária global do mundo, né? E por isso recebe esse nome de pandemia, né? Que existe uma diferença, né, entre pandemia, endemia, epidemia, surto, né? Pandemia é algo mais gigante, né? Algo mais que tem dimensões, né, no mundo todo. Então veja, todos os vírus, né, que pertencem a esse grupo, né, a essa família, podem causar diferentes sintomas, como resfriados mais simples, né, e até doenças mais graves, como síndrome aguda respiratória severa, que é justamente, né, a sigla para esse novo vírus. Um outro vírus também que pertence a essa família pode causar síndrome respiratória do Oriente Médio, que é o MERS, né? Então, o MERS é um outro vírus, né, que pertence a essa família, que é também um coronavírus. E qual é a doença que esse novo vírus ele causa? Né? O nome da doença é a Covid-19. Né? Então veja, você tem um vírus que pertence à família COVID e recebe o nome de coronavírus, mas o nome específico dele é o que? SARS-CoV-2. Né? E o que é que ele gera? A Covid-19. Né? É uma doença respiratória, mais, né, relacionada à respiração. De um modo geral, né, os vírus dessa família, eles causam infecções respiratórias. Porém, ou seja, é onde eles mais atacam, né? Porém, diferentes pessoas são afetadas de maneiras diferentes. Por exemplo, pode ter pessoas que contraíram o vírus
mas ficou assintomático, não sentiu nada, né? Assim, mas estava, né? E se fizesse o teste, daria positivo, né? Então, em outras pessoas pode causar falta de ar, em outras pessoas pode ter dor no corpo. Então, essa doença, né, ela se manifesta de diferentes formas, né, a depender do corpo. Então, foi isso aqui que eu disse. Em algumas pessoas, a doença pode ser assintomática ou causar sintomas leves e moderados, não sendo necessário serem hospitalizadas. Quando eu falo de não ser necessário ser hospitalizado, eu não quero dizer que você não tem que ir ao médico. Se você está, por exemplo, com febre, sem sentir o paladar, sem sentir o olfato, você sim tem que procurar um médico, tá certo? Na maioria dos casos, não vai precisar ficar internado, né? Você pode ficar somente em isolamento na sua casa. Bom, e na maioria das pessoas, né, os principais sintomas são os seguintes, os mais comuns, né? Febre, tosse seca, cansaço, dores de garganta e de cabeça, dores pelo corpo em geral, perda de paladar ou olfato, como eu já falei para vocês, né? Então, se você está aí, não está sentindo o gosto da comida, não está sentindo o cheiro, você está com coronavírus. Então, procure um médico. Os sintomas mais graves, né, que são relatados, são esses aqui: dificuldade de respirar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. Né, esses aqui são os sintomas mais, vamos dizer, mais severos. Bom, em média, né, esses sintomas eles aparecem após 5 ou 6 dias, depois da contaminação, vamos falar assim, né? Depois que a pessoa foi infectada, né, esses sintomas podem levar de 5 a 6 dias, né? Ou até mesmo até 15 dias, né? Para começar a aparecer o sintoma. Bom, então o ideal é se prevenir, não saindo de casa, né? E se por acaso precisar sair, for realmente necessário sair, usar máscara, né? Usar álcool em gel nas mãos e manter o distanciamento, né, recomendado, né? O distanciamento social recomendado. Bom, nessa parte final aqui da apostila, né, dessa primeira coluna, eu trago aqui um parágrafo falando um pouco da origem, né? Que até o momento não se sabe ainda a origem desse vírus, né? Como foi que ele infectou as pessoas? Sabemos que teve início na China, né? Isso todo mundo sabe. Mas a origem mesmo dele não sabemos exatamente. A suspeita é que o vírus vive em morcegos, né? Na parte respiratória dos morcegos. E aí esse vírus sofreu uma mutação, né, até se alojar, né, se instalar no corpo humano. Então, pessoal, nessa primeira coluna aqui da apostila, né, eu falei somente basicamente do vírus, né, do coronavírus, né, dessa família de vírus, onde você tem outros vírus como o MERS-CoV, o SARS-CoV-2, que é o vírus atual, você tem o alfa-corona, o beta-corona, você tem outros vírus que pertencem a essa família, certo? Falei aqui de alguns sintomas e também de como você pode se prevenir. Nessa outra coluna aqui, eu vou falar de como a física está atuando, né, realmente no combate a esse vírus, né? E vou falar também da química. A física e a medicina, elas por muitos anos caminharam juntas, né? Esse elo tem surgido por volta do século XVIII, na época em que começou a desenvolver dispositivos de armazenamento e dispositivos de produção de eletricidade. Então veja, nessa época aí, né, muitos médicos eles já utilizavam a eletricidade como uma forma de curar várias doenças, né? Ou seja, utilizava a eletricidade como tratamento de variadas doenças, né? E com o tempo, muitos desses tratamentos, né, foram deixados de lado, né, pela comprovada ineficiência, né, ineficácia. Outros permaneceram, claro, e foram melhorados. Então, logo quando começou esse desenvolvimento desses dispositivos, né, para produzir eletricidade, muitos médicos achavam que praticamente todas as doenças davam para ser curada com aquilo. Ah, tá com a dor na perna, eletricidade.
Ah, tá com a dor nas costas, eletricidade. Ah, tá com quebrante, olhado, eletricidade. Parece até engraçado, mas não podemos julgar aqueles fatos, né, aqueles acontecimentos históricos, né, com base no conhecimento atual que nós temos hoje, né? Porque foi através desses erros passados que os modelos foram se desenvolvendo até chegar nos acertos atuais. Voltando para a apostila, né, o ressuscitador cardiopulmonar, que é o desfibrilador, conhecido por dar aquele choque, né, na pessoa. A pessoa teve uma parada cardíaca, né, uma parada cardiorrespiratória, não está conseguindo respirar, não faz nenhum movimento. Então o médico vai lá, pega o desfibrilador e dá um choque nele, e aí, na maioria das vezes, né, muitas vezes, a pessoa acorda, né, e começa novamente, volta, né, a funcionar, né. Esse ressuscitador, né, que ele é destinado, na verdade, ao socorro de vítimas, como eu já falei, né, de paradas cardiorrespiratórias, tem seu funcionamento baseado em uma descarga elétrica. Então, veja, os primeiros dispositivos, né, desenvolvidos pela física, né, até hoje ainda são usados na medicina. Né, é uma aplicação da física. E no momento atual, como é que a física tem contribuído no combate a esse vírus? Então, veja, equipes integrantes de diferentes áreas, como biólogos, físicos, engenheiros e outros, trabalham juntos no combate ao coronavírus, desenvolvendo biosensores que permitem acelerar o resultado do exame, além de desenvolver equipamentos que podem auxiliar no tratamento e proteção. Então veja que ideia massa. Os caras de diferentes áreas, né, biólogos, engenheiros, físicos, se juntaram, né, e desenvolveram dispositivos para acelerar o resultado do exame, né? Que isso é uma coisa muito importante. Por quê? Eu não sei aí na região de vocês, mas aqui na minha região, um exame do coronavírus passa mais de uma semana para você saber o resultado. Então isso é meio que absurdo. Se você tiver contaminado, você só vai saber daqui a uma semana. Então, tá, tudo bem que tem uma demanda alta, mas é um pouco complicado isso, né? Então, se você tiver meios de acelerar esse resultado, isso, né, é uma coisa interessante. Um outro exemplo, né, de como a física tem contribuído é na determinação da estrutura molecular do vírus, né? Como através de uma análise de cristalografia por raio-x e de microscopia eletrônica. Então, basicamente, a cristalografia por raio-x, né, eu utilizo ela, né? É uma medida que eu realizo sempre, né, com o meu material lá do doutorado, né, na pesquisa do doutorado. E ela basicamente funciona da seguinte forma: você tem uma determinada amostra que você não sabe a composição exatamente, não sabe como é que está organizada ali, né, a estrutura molecular, né, os átomos, e aí você joga raio-x. Quando você joga raio-x nesse material, existe um detector que vai captar esses raios-x e aí vai trazer para você diversas informações, né, daquela estrutura ali, daquele material, como a composição, a organização. Tá, eu tô falando isso assim, superficial, né? Claro que existe um estudo mais profundo nisso, mas basicamente é isso. E a microscopia eletrônica basicamente vai fornecer informações, na verdade vai te oferecer, né, o recurso de você enxergar algo que é muito pequeno, né, da dimensão nanométrica, por exemplo. Então essas, né, são algumas das aplicações da física, né, para a medicina. Além de simular computacionalmente os medicamentos e vacinas que têm sido desenvolvidas por químicos, né? Então a química está mais focada nessa parte, né, de desenvolver medicamentos, de compostos, né, que venha a eliminar esse vírus, né? Então, né, a física computacional ela vai simular, né, essas vacinas
e esses medicamentos, né, que a química desenvolve para combater, né, o vírus. Além de, claro, né, investigar através de experimentos, né, que são dados empíricos. E as simulações da física, né, das partículas investigam como pequenos corpos viajam por diferentes distâncias, como se movimentam, né, a depender do ambiente e de qual maneira eles podem ficar suspensos, né, por exemplo, no ar durante horas, né, durante um determinado tempo. Então, a física de partículas ela vai investir mais nessa área, né, de como esses vírus eles se movimentam no ar, né, no ambiente e por quanto tempo eles conseguem ficar suspensos. Olha só, uma outra técnica, né, que também é utilizado no raio-x é o diagnóstico por imagem, né? Então essas imagens elas são capazes de mostrar a extensão, né, das áreas afetadas pela inflamação no pulmão devido à contaminação pelo novo vírus. A medicina nuclear também ela contribui, né, para esse diagnóstico, né, através da cintilografia, né, de perfusão pulmonar. Basicamente é um exame que possibilita visualizar a extensão da perda de troca gasosa, né, entre o pulmão e o sangue. E por fim, pesquisadores, né, desenvolvem, eu coloquei entre aspas aqui, que é um título de uma matéria, né? Pesquisadores desenvolvem rodo, né, com raio ultravioleta capaz de eliminar vírus e bactérias. Isso mesmo, um rodo. E esses pesquisadores são aqui do Brasil, né? Inclusive, tem uma professora que faz parte lá da pós-graduação em física, né, que ela vem trabalhando, né, investigando a radiação ultra C. Então, basicamente, como é que funciona esse rodo? Esse rodo é basicamente o seguinte, eu vou aqui abrir uma imagem aqui para vocês. Então, o rodo é isso aqui, pessoal, olha. Onde nessa parte aqui, né, a radiação ultravioleta ela é, né, direcionada ao chão, onde provavelmente estão as bactérias, né, e os vírus. Uma outra imagem, aqui mais ampliada, né? Então esse é o dispositivo, né, que tem uma forma de um rodo, né? E aqui, né, são produzidos raios ultravioletas que são capazes de eliminar as bactérias que estão, né, nessa região. Então, essas são algumas das aplicações que a física, né, e a química têm contribuído, né, têm desenvolvido para contribuir com a medicina no combate a esse vírus devastador, né, que tem tirado milhares de vidas no mundo todo. Além disso, né, alguns pesquisadores, né, da Universidade de Uberlândia têm desenvolvido, vamos lá na tela, têm desenvolvido técnicas de recuperar, vejam aí na tela, de recuperar ventiladores respiratórios para o hospital, né, e clínicas também. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso, né? Eu queria falar um pouco desse tema com vocês, né? Se cuidem nessa quarentena, fiquem com Deus, se precisar, tamo junto, até mais.